Olá, terceiro ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar continuidade à concordância verbal. Hoje nós vamos dar continuidade com o sujeito composto. Vocês lembram que na aula anterior nós vimos sujeito simples, certo? Aqui no sujeito composto, nesse primeiro slide, eu coloquei esse exemplo aí mais para que vocês lembrem o que é um sujeito composto. Se é um sujeito composto, ele é composto porque ele vai ter mais de um núcleo. Então, por exemplo, todas as casas e os prédios daquela região serão pintados. Como é que a gente acha o sujeito? Primeiro achando o verbo. Serão. O que serão pintados? Todas as casas e prédios daquela região. Então, tudo isso é o meu sujeito. Só que vocês sabem que dentro de um sujeito nós temos o núcleo. No caso, o núcleo é casas e prédios. Eles é que serão pintados. Então, nós temos dois sujeitos. Então, por isso mesmo o sujeito composto. Então, pela regra geral, de acordo com a gramática, quando eu tenho um sujeito composto, em que ele vai apresentar, claro, dois ou mais núcleos, o verbo ele tem que ficar no plural, certo? Essa é a regra geral. Aí eu tenho ela e ele são namorados. O Paulo e a Andréia estudaram no mesmo colégio. Então, vocês estão vendo são, o verbo são, no caso é no plural, e estudaram também no plural. Essa aqui é uma regrinha bem geralzinha. Bem, a primeira regra mesmo aqui, pra gente botar pra valer, é quando eu tenho um sujeito pós-posto, que é um sujeito que vai aparecer depois do verbo, Geralmente a gente acaba vendo o sujeito antes do verbo, mas pode acontecer do sujeito ele aparecer depois do verbo. Então, quando o sujeito ele aparecer depois do verbo, esse verbo ele vai concordar com o núcleo que está mais próximo dele, certo? Então, novamente, quando eu tenho um sujeito pós-posto, que é um sujeito depois do verbo, no caso aí nós estamos falando do sujeito composto, viu, pessoal? Então, quando nós temos um sujeito pós-posto depois do verbo, esse verbo ele vai concordar com o núcleo mais próximo. Exemplo, sairei eu e Mateus nesse fim de semana. Quem é que sairei? Eu e Mateus. Então, nós temos dois núcleos, ou seja, o sujeito composto. Mas, pela regra, se o sujeito é pós-posto, esse verbo sairei tem que concordar com o núcleo mais próximo, que é eu, certo? Da mesma forma, o exemplo abaixo, seguiria a pé a jovem e sua amiga. Quem é que seguiria? A jovem e a sua amiga, certo? O verbo ele concorda com o núcleo mais próximo, jovem. Então, se jovem está no singular, o verbo ele também fica no singular. Outra regra bem fácil de se memorizar é quando você tiver sinônimo ou semelhante. Quando você tiver sinônimo ou semelhante nesse sujeito, como sujeito composto, tanto faz o verbo ficar no plural quanto no singular. Então, novamente, quando você tiver um sujeito composto e esse sujeito composto ele for ou um sinônimo ou um semelhante, tanto faz o verbo ficar no plural como ficar no singular. Os dois modos estarão corretos, certo? Então, a gente tem aí como exemplo, carinho e dedicação caracteriza o perfil materno. Então, nós temos aí sinônimos, carinho e dedicação, sinônimos no caso aí ou semelhantes. E se nós temos aí esses sinônimos ou semelhantes, tanto faz o verbo ficar no plural quanto no singular. Próxima regra quando no caso eu tenho como sujeito composto, uma espécie de gradação, certo? São ações, que vão acontecendo uma depois da outra, ok? E quando eu tiver essa gradação entre esses núcleos, ok? O verbo ou ele pode concordar com todos esses núcleos, seguindo aí pela lógica, ficando no plural, ou ele pode apenas concordar com o núcleo mais próximo, certo? Então, se o meu sujeito composto, ele é uma gradação, sequência de coisas que acontecem, tanto faz o meu verbo concordar com todos esses núcleos, ficando no plural, ou ele pode concordar com o núcleo mais próximo, certo? Ficando no singular. Fiquem ligados nas expressões que podem surgir a partir de agora, certo? Vocês lembram aí que tem muitas coisas para vocês memorizarem, anotarem. Então, ainda sobre o sujeito composto, quando esse sujeito ele estiver ligado a alguns elementos de coesão. Se no caso o meu sujeito composto ele estiver ligado pela conjunção e,
o verbo ele tem que ficar onde? No plural. Então, a primeira regra é quanto a elementos coesivos que podem surgir, né, no meu sujeito composto, né? Se surgir no meu sujeito composto a conjunção I, o verbo ele tem que ficar no plural. Na letra B, se aparecer elementos como um e outro ou nenhum e outro, tanto faz o verbo ficar no singular quanto o verbo ficar no plural, certo? Mais um elemento coesivo, né, o ou. Fiquem atentos a esse ou, porque ele pode tanto dar ideia de inclusão, como ele pode dar ideia de exclusão, certo? Então, ou ele pode incluir ou ele pode excluir, tudo bem? Então, nesse primeiro exemplo, aqui ele coloca: você ou sua irmã poderão ser vencedoras na competição. Então, ele está atribuindo tanto a ela, a pessoa você, quanto a pessoa irmã. Então, tanto uma quanto outra, elas podem ganhar essa competição, certo? Então, eu não estou excluindo nem a pessoa você e não estou excluindo a pessoa irmã, certo? Eu estou dizendo que tanto a pessoa você quanto a irmã, elas podem ser vencedoras da competição. Agora, no segundo exemplo, a gente tem nas eleições estudantis, o diretor ou o secretário será escolhido. Então, aqui eu não estou dizendo que os dois vão ser escolhidos, da mesma forma que foi apresentado ali no primeiro exemplo. Aqui não, aqui no segundo exemplo, ou vai o diretor ou vai o secretário. Então, eu estou excluindo alguém. Então, a ideia aqui é de exclusão. Então, eu acabo excluindo, né, um sujeito. Então, voltando para o primeiro exemplo, né, se eu tenho uma ideia de inclusão, ok? O meu verbo, ele vai para o plural, certo? Agora, se esse ou, ele der uma ideia de exclusão, o meu verbo, ele vai ficar no singular. Então, inclusão, plural, exclusão, singular. A outra conjunção aqui é a conjunção nem, certo? Se no caso, essa condição nem, ela der a ideia, né, que está atribuindo esse significado a todos os sujeitos, né, a todos os núcleos, o verbo ele vai para o plural. Então, se o nem aí se referir a todos os núcleos que estão sendo apresentados, o verbo ele fica no plural. Agora, se esse nem ele não se referir, né, se ele não atribuir a todos os núcleos, né, somente a um, o verbo ele vai ficar no singular. Mais expressões para vocês memorizarem, né? Expressões como tanto, como, assim como, não só, mas também. Então, fiquem atentos. Então, se vier essas expressões aí, o verbo ele tanto pode ficar no plural, quanto ele pode ficar no singular, certo? Mesmo aí que os núcleos eles estejam somente no singular, por exemplo. Então, o exemplo aí, ó, tanto Erundina quanto Collor perderam as eleições municipais em São Paulo. Então, quando eu tenho essa expressão, né, da regra tanto quanto, tanto faz o meu verbo ir para o plural quanto para o singular. Expressões, né, se você tiver essas locuções, um dos que, uma das que, o verbo ele vai para onde? Vai ficar no plural, né? Meu filho foi um dos alunos que, né, foram selecionados. O verbo vai ficar no plural. Eu sei que sou estranho, né? Foi um dos alunos que foram selecionados, mas é o correto. Mais exemplos, certo? Quando nós temos sujeitos de classes diferentes, né? Classes gramaticais diferentes. No caso aqui eu tenho eu, tu, Cássio. Então, são classes gramaticais diferentes. Então, quando eu tenho sujeitos que apresentam classes gramaticais diferentes, o verbo ele sempre vai ficar no plural. Mais exemplo fácil, né? Quando apresenta, no caso, o nem no seu sujeito composto, né? Se vier o nem no seu sujeito composto, o verbo ele vai para o plural. Então, quando o seu sujeito ele está ligado pela expressão nem, o verbo ele vai para o mais plural. Expressões de terceiro ano. Expressões como não só, mas também, tanto quanto, não só como, certo? Quando tiver essas expressões aí juntamente com o seu sujeito composto, certo? O verbo ou ele vai para o plural, ou ele vai concordar com o núcleo mais próximo. Ou o verbo aqui, ele vai para o plural,
ou o verbo ele vai concordar com o núcleo mais próximo, certo? Isso se tiver essas expressões dentro do seu sujeito composto.